a visita da madrugada e o preço da insônia. Para muitos caminhoneiros, a estrada é a vida, e a pontualidade na entrega é a lei. Em longas jornadas noturnas, a exaustão se torna um inimigo constante. E alguns recorrem a artifícios perigosos para manter os olhos abertos. Marco era um desses homens. A cafeína já não surtia efeito, e ele havia cruzado a linha tênue, buscando em substâncias ilícitas a energia artificial para vencer o sono. Mal sabia ele que essa escolha imprudente o lançaria em uma espiral de culpa e terror, onde as sombras da noite ganhariam rostos familiares e sedentos por vingança. A noite engolia a BR-116, e os faróis do Scania de Marco cortavam a escuridão densa. Ele estava sob pressão, a carga de eletrônicos precisava chegar a São Paulo antes do amanhecer. A fadiga o atingia como um soco no estômago, mas a pequena embalagem no bolso de sua jaqueta era sua garantia de que seus olhos permaneceriam abertos. O efeito da anfetamina o inundava com uma falsa sensação de alerta, seus sentidos aguçados. O rádio soando mais alto, cada placa à beira da estrada ganhando contornos nítidos. Na altura do quilômetro 487, um trecho sinuoso e mal iluminado, a euforia de Marco começou a se dissipar, dando lugar a uma irritabilidade crescente e a uma paranoia sutil. As luzes dos outros veículos pareciam brilhar demais, as sombras das árvores dançavam como espectros. Sua mente, antes acelerada, agora embaralhava pensamentos, confundindo a realidade com fragmentos de alucinações. Foi então que aconteceu. Uma curva mais fechada do que ele antecipara. Sua reação um instante atrasada, a direção girando em vão. O caminhão descontrolou, invadiu a contramão e atingiu em cheio uma Kombi que seguia no sentido oposto. O impacto foi brutal, um choque de metal retorcido e vidros estilhaçados. Por um momento, o tempo pareceu congelar, seguido por um silêncio ensurdecedor pontuado por gemidos fracos. O pânico tomou conta de Marco. Ele viu os destroços da Kombi, a fumaça escapando do capô amassado, e ouviu os gritos de dor abafados. A consciência do que havia feito o atingiu como um raio. A droga em seu sistema, a pressa, a sua irresponsabilidade haviam causado aquilo. O medo de ser pego, a perspectiva da prisão, o consumiram. Em um ato covarde, Marco engatou a marcha e fugiu, deixando para trás o caos e o sofrimento que havia causado, levando consigo a culpa como um fantasma silencioso em sua cabine. Os dias que se seguiram foram um tormento para Marco. A imagem da Kombi destruída e os gritos de dor o perseguiam em seus pesadelos. Ele tentava se convencer de que não tinha escolha, que o medo o havia paralisado. Mas a verdade era que ele havia priorizado sua liberdade à responsabilidade por seus atos. A notícia do acidente se espalhou pelos noticiários, mencionando feridos graves e a fuga do motorista do caminhão. Marco se encolhia a cada boletim, o peso da sua covardia esmagando seu espírito. Ele mudou suas rotas, evitando a BR-116, procurando trabalhos em lugares remotos, na vã esperança de escapar de seu passado. Mas a culpa era uma sombra onipresente, colada em seus calcanhares em cada quilômetro rodado. A paranoia se intensificou. Em cada carro que o ultrapassava, em cada olhar mais demorado em um posto de gasolina, Marco via a sombra da lei, a iminente chegada da justiça. Às vezes, durante longas noites solitárias, ele jurava ouvir o som distante de pneus cantando, o barulho de uma colisão abafada, os gemidos de dor que o assombravam. Ele se virava bruscamente, o coração disparado, esperando ver no retrovisor os faróis acusadores da polícia. Mas era sempre o vento, o barulho de outro caminhão distante, a sua própria mente pregando peças. 5 meses se passaram. Marco havia se estabelecido em uma nova rota, transportando grãos pelo interior de Minas Gerais. Tentava levar uma vida discreta, evitando contato com outros caminhoneiros, mergulhando no trabalho como uma forma de penitência autoimposta. Mas o passado era um predador paciente, apenas esperando o momento certo para atacar. Em uma noite chuvosa, enquanto parava em um posto de beira de estrada isolado para um breve descanso, Marco notou um grupo de pessoas reunidas perto de seu caminhão. Eram 4 indivíduos, rostos sombrios e olhares fixos nele. Havia algo familiar em suas feições, uma tristeza profunda e uma raiva contida que emanava deles. Marco sentiu um frio percorrer sua espinha, um reconhecimento súbito e aterrorizante. Um homem mais velho, com uma cicatriz visível na testa, deu um passo à frente. Sua voz, carregada de dor e rancor, cortou o silêncio da noite. "Você se lembra de nós, motorista? Da BR-116?
Da Kombi. O sangue de Marco gelou em suas veias. Ele reconheceu o rosto daquele homem, o pai da família que ele havia destroçado naquela noite fatídica. Os outros 3 eram os filhos, seus rostos marcados pelas sequelas do acidente. As cicatrizes visíveis sob a luz fraca do posto. O medo paralisou, a fuga agora parecia impossível. O grupo se aproximou lentamente, seus olhos fixos em Marco como predadores cercando sua presa. Não havia gritos, nem ameaças vazias. Apenas uma determinação silenciosa e implacável. Marco tentou se defender, gaguejou desculpas que soavam vazias e patéticas diante da dor estampada nos rostos deles. Mas suas palavras não encontraram eco. Eles o arrastaram para fora da cabine, a chuva lavando as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de Marco. Ele implorou por perdão, ofereceu seu dinheiro, seu caminhão, sua vida. Mas a justiça que eles buscavam não era a da lei, mas a retribuição pessoal, a vingança fria e calculada pela dor infligida. Naquela noite chuvosa, nos fundos do posto isolado, Marco pagou o preço de sua imprudência e de sua fuga covarde. Não houve testemunhas, apenas o som da chuva caindo e os sussurros vingativos daqueles que ele havia ferido. Seu caminhão foi encontrado na manhã seguinte, estacionado de forma irregular, a porta do motorista aberta. Mas Marco havia desaparecido, engolido pela mesma escuridão que o havia protegido em sua fuga inicial. Com o tempo, a história de Marco se tornou mais um conto sombrio sussurrado entre os caminhoneiros. Uma advertência silenciosa sobre os perigos da estrada e as consequências inevitáveis de nossas escolhas. Alguns diziam que o espírito de Marco vagava pela BR-116, buscando o perdão daqueles a quem havia prejudicado. Outros, mais sombrios, acreditavam que ele havia se juntado às fileiras daqueles que pagaram um preço alto demais por tentar fugir de seus próprios demônios, para sempre assombrado pelas vítimas de sua insônia induzida pelas drogas. A história de Marco é um conto de terror que transcende o sobrenatural, mergulhando nas profundezas da culpa e da justiça tardia. Sua dependência de substâncias para vencer o sono o levou a um ato de irresponsabilidade, com consequências trágicas, e sua tentativa de escapar de suas ações apenas adiou o inevitável acerto de contas.